dias. A lotação máxima do estabelecimento penal federal não será ultrapassada. Aí vocês têm que ter em mente qual é a capacidade máxima aí do estabelecimento penal federal. E qual é essa capacidade máxima? Responda aí para você mesmo. 208 presos, né? Uma das características aí do sistema penitenciário federal é essa de ter 208 vagas. O número de presos, sempre que possível, será mantido aquém do limite de vagas. Então, sempre será mantido bem abaixo aí do número de vagas que o estabelecimento comporta, para que delas o juiz federal competente possa dispor em casos emergenciais. Como exemplo, nesses últimos meses aí tem tido aí algumas rebeliões, e em caráter emergencial aqueles líderes daqueles presídios eles são enviados para o presídio federal. Então, para que o sistema penitenciário federal ele tenha essas vagas aí, o juiz federal tem que se atentar a essa questão do quantitativo de vagas que devem estar disponíveis aí no presídio federal, para nesses casos ter as vagas, a disponibilidade ali da urgência e necessidade. No julgamento dos conflitos de competência, o tribunal competente observará a vedação estabelecida no caput desse artigo. Então, se o juiz federal ali rejeitou o pedido de renovação do preso com base aí na lotação do estabelecimento, o tribunal terá que observar essa questão da quantidade de vagas e rejeitar o pedido de renovação por parte do juiz estadual. As decisões relativas à transferência e prorrogação de permanência do preso em estabelecimento federal, bem como a concessão ou denegação de benefícios prisionais ou imposição de sanções ao preso, poderá ser tomada por órgão colegiado de juízes. Esse órgão colegiado nada mais é aí do que mais de um juiz decidindo por questão aí de segurança dos magistrados e também aí para que o preso não saiba quem foi que tomou aquela decisão, certo? Então o juiz está dividindo a responsabilidade aí com mais outros magistrados. Os estados, Distrito Federal, poderão construir estabelecimentos penais de segurança máxima ou adaptar os já existentes, aos quais será aplicável, no que couber, o disposto nesta lei. Então, as súmulas aí que eu tinha mencionado a respeito aí do Presídio Federal, súmula 639 do STJ, não fere o contraditório e o devido processo legal, decisão que, sem ouvida prévia da defesa, determine transferência ou permanência de custodiado em estabelecimento penal federal. Então, vocês lembrem aí que o juiz, aí, em caso de urgência e extrema necessidade, ele poderá tomar a decisão aí de transferir o preso para o presídio federal ou decidir que ele lá permaneça com base, sem ter que ouvir as partes previamente, certo? Nem que ele, a posterior, depois de apurar aí os fatos, apurar aí os requisitos, ele verifique que essa decisão aí foi errada, ele pode aí revogar aí a sua decisão ou mantê-la. Informativo do STF 838. Condenado que cumpre pena em presídio federal não pode ser beneficiado com progressão de regime enquanto persistirem os motivos que os levaram a ser transferido para esta unidade. Então, por questão de lógica, nós vimos aí que o presídio federal ele só comporta os presos em regime fechado. Se esse preso progride de regime, ou ele deve sair de lá, ou não deve ir para o regime semiaberto. Informativo 964. Não viola a súmula vinculante 11 a decisão que mantém as algemas durante o julgamento no júri de réu que integra a milícia. Possui extensa folha de antecedentes criminais e foi transferido para o Presídio Federal de Segurança Máxima em virtude da sua alta periculosidade. A súmula vinculante 11
ela regula aí a questão do uso de algemas, nos casos de resistência e fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, sendo que deve ser justificada a excepcionalidade por escrito. Então, o informativo aí afirma aí que não viola a súmula vinculante 11 o preso que durante o júri permanece algemado, que por observação aí toda a locomoção aí no presídio federal, o preso ele está algemado independente de oferecer resistência ou tiver o receio de fuga. Até porque nós veremos aí nas próximas normas que há alguns procedimentos que devem ser adotados aí pelo agente no presídio federal. Dentre eles é o que? É a questão da algema em todo deslocamento, certo? Então, nosso mantra, aponte para a vitória e reme que tudo vai dar certo. Então, agora vamos fazer algumas questões para treinar nosso estudo. Questão número 1, concurso aí de 2017, agente de segurança penitenciária, banca CESP, a banca aí que os senhores irão enfrentar nesse concurso. Caracteriza motivo que justifica a transferência de preso para o estabelecimento penal de segurança máxima. A condição do réu delator premiado em processo com tramitação na Justiça Federal. A condição de membro de quadrilha ou bando envolvido na prática reiterada de crime de concussão. A colaboração, mesmo que indireta, em organização criminosa. A prática reiterada de crimes com violência ou grave ameaça à pessoa. A prática de crime que coloque em risco a sua integridade física no ambiente prisional de origem. E aí, pessoal? Respondam aí com calma, certo? Observem aí todas as questões, não se afobem, que uma questão aí pode ser, a pontuação aí de uma questão pode ser o que vai colocar você para dentro do concurso, bem como a que pode lhe tirar do concurso. Então, resposta aí, nós vimos aí tanto no decreto quanto nessa lei 11.671 que o próprio preso aí, quando tiver o risco de integridade física no ambiente prisional estadual, ele pode pedir que haja aí a sua transferência para um presídio federal. Então, a única resposta cabível é a letra E. A prática de crime que coloca em risco a sua integridade física no ambiente prisional de origem. Questão 2. Banca CESP, questão de 2018, Defensor Público Estadual de Pernambuco. À luz da Lei 11.671 de 2008 e do Decreto 6877 de 2009, Sistema Penitenciário Federal, assinale a opção correta a respeito do cumprimento de pena em estabelecimento prisional federal de segurança máxima. Compete à Defensoria Pública Estadual da região onde estiver localizado o estabelecimento penal federal a assistência jurídica dos detentos que lá cumprem pena. Detento de alta periculosidade que cumpre pena em estabelecimento prisional federal de segurança máxima tem direito ao benefício de progressão de regime. O detento possui legitimidade para requerer a própria transferência para estabelecimento prisional federal de segurança máxima. Detento que cumpria pena em estabelecimento prisional estadual e que fora transferido para o estabelecimento prisional federal continuará sob a jurisdição do juízo de execução penal estadual. O prazo de permanência do preso em estabelecimento prisional federal de segurança máxima é de 360 dias e improrrogável. Então, o que é que vocês acham aí dessa questão aí? Ficou fácil, né? Ficou fácil, pessoal. Todos esses itens aí, vocês observem que eles pegaram aí todos os artigos da lei e foram modificando para torná-las erradas. Então, a resposta aí vai ser a letra C, pelos mesmos motivos da questão anterior.
Mais uma questão CESP aí, 2013. Esse concurso aí que eu fiz e fui aprovado, graças a Deus. Que vocês aí também serão aí nesse ano. E foco na missão que vai dar certo. Julgue os itens seguintes, relativos à transferência e inclusão de presos em estabelecimentos penais federais de segurança máxima. A assistência jurídica ao preso em cumprimento de pena privativa de liberdade em estabelecimentos federais de segurança máxima, de regra, é de responsabilidade da Defensoria Pública Estadual, certo ou errado? O que é que vocês me dizem aí dessa questão? Errada, né, pessoal? Artigo específico aí na lei 11.671, ela não, ela define aí que a responsabilidade para a defesa dos presos no presídio federal é da Defensoria Pública da União, ok? Mais um detalhe aí, vejam que a questão ela não traz aí em nenhum momento se é de acordo com o decreto ou se é de acordo com a LEP ou se é de acordo com a Lei 11.671. Ela fala aí de forma genérica e vocês têm que aprender a responder questões desse jeito. Se tem alguma norma que informa que é da DPU, então essa resposta aí vai ter que ser errada, independente do que a questão ali, independente da questão não ter definido ali qual a norma que ela se refere. Beleza? Questão 4, CESP 2015, questão aí para juiz federal, concurso aí pesado, mas aí a gente vai ver que as respostas aí são tranquilas. Basta que você veja aí o conteúdo, que a banca não tem como muito fugir aí de como é feito e como são feitas aí as perguntas. Com base no dispositivo legal que tratam da execução penal e da transferência de presos para estabelecimento prisional federal, bem como a jurisprudência do STF e do STJ, assinala a opção correta. Segundo a jurisprudência do STF e do STJ, para obtenção do benefício do trabalho externo, o preso que passar a cumprir sua pena em regime semiaberto deverá ter cumprido pelo menos um sexto da pena. A gente viu agora há pouco que tem inclusive um informativo a respeito disso, que o preso no presídio federal ele tem que estar em regime fechado. Portanto, essa questão aí, que afirma que o preso em regime semiaberto aí, ele pode ir para o regime semiaberto e poder exercer o trabalho externo, está errado. Conforme a jurisprudência do STJ, a única sanção a que se sujeitará o condenado que, cumprindo pena no regime federal, no regime fechado, cometer falta grave será a perda de até um terço dos dias remidos pelo trabalho ou pelo estudo, se a falta for homologada pelo juízo, uma vez que esse condenado está recolhido no mais gravoso dos regimes. Letra C. Admite-se a remissão de pena pelo estudo, desde que presencial no estabelecimento prisional ou na instituição de ensino, uma vez que não há previsão na Lei de Execuções Penais sobre a possibilidade de remissão pelo ensino à distância. São legitimados para requerer o processo de transferência do preso para o Presídio Federal a autoridade administrativa, o MP e o próprio preso, devendo o processo ser iniciado a partir da admissibilidade exclusiva do juiz federal da necessidade da transferência. Letra E. Configurada a situação de extrema necessidade, o juiz federal poderá autorizar a imediata transferência do preso antes da oitiva das partes, podendo, após a instrução do incidente, decidir pela manutenção ou revogação da medida adotada. Então, pessoal, a questão aí, ela é mais difícil do que as outras que nós vimos. A prova aí para juiz federal. Porém, pelo que nós já estudamos, nós conseguiremos resolver essa questão. Vejam que a lei mistura aí, artigos aí da LEP, artigos aí da lei 11.671, bem como a jurisprudência do STF e do STJ. Então, nós acabamos de ver que
o juiz aí, no caso de situação de extrema necessidade, ele poderá autorizar a imediata transferência do preso sem a oitiva das partes, sem ouvir aí o Ministério Público, sem ouvir o preso, sem ouvir a autoridade administrativa, e decidir aí pela manutenção ou revogação da medida adotada. Então, a alternativa correta é a letra E, ok? O erro aí dessa alternativa D, nós também vimos aí nessa lei que o erro da alternativa D está exatamente aí no final, em que afirma que a admissibilidade será exclusiva do juiz federal da necessidade da transferência. Nós vimos que não, porque o juiz ele tem que ouvir as autoridades aí envolvidas, a administrativa, a defesa, para que possa tomar aí a decisão mais acertada, certo? A alternativa C é sobre a LEP, que a questão aí erra ao afirmar que a possibilidade de remissão pelo ensino à distância aí não tem previsão na LEP, mas tem. E essa outra alternativa, que eu já tinha respondido aí para vocês, que o preso em regime semiaberto ele não deve permanecer no federal. Então não há que se falar em trabalho externo quando o preso estiver sob a tutela do sistema penitenciário federal. Questão 5, 2009, questão aí para juiz federal. Com relação à resolução do Conselho da Justiça Federal acerca da inclusão de presos em presídios federais e da transferência de presos para tais estabelecimentos, assinale a opção correta. A alegação de interesse próprio do preso não é justificativa hábil para a admissão de condenado de alta periculosidade em estabelecimento penal federal de segurança máxima. Uma vez admitido o condenado estadual em estabelecimento penal federal de segurança máxima, a competência para julgar o processo e eventuais incidentes será do juiz de execução penal federal e não mais do juízo deprecante. A decisão que rejeita a transferência de preso proferida por juiz federal que desenvolva a atividade jurisdicional de execução penal no estabelecimento penal federal é definitiva, não comportando recurso ou conflito. No estabelecimento penal federal, a lotação máxima nunca poderá ser ultrapassada, devendo o número de presos sempre que possível ser mantido aquém do limite indicado. Cabe ao STJ a designação de juiz federal que desenvolverá a atividade jurisdicional de execução penal dos estabelecimentos penais federais. E aí, pessoal? Respondam aí essa questão. Dê uma pausa aí, pense direitinho, que agora nós vamos responder. De acordo aí com a lei que nós acabamos de ver, a alternativa correta seria a D, né, pessoal? Alternativa D. No estabelecimento penal federal, a lotação máxima nunca poderá ser ultrapassada, devendo o número de presos sempre que possível ser mantido aquém do limite indicado. Literalidade aí da lei 11.671 e fazer algumas observações aqui acerca das outras alternativas. Alternativa A, o erro dela está na negação aí de que o preso ele possa pedir para ir para o presídio federal. Nós vimos aí que o preso ele é um dos autores aí do pedido de transferência para o presídio federal. Letra B, afirma aí que o condenado estadual em estabelecimento penal federal, uma vez transferido, a competência para julgar o processo e eventuais incidentes será do juiz federal e não do juiz deprecante. Nós conversando lá na aula que quando o preso é o preso provisório, o que vai para o presídio federal é o que? A fiscalização da execução penal. E no juiz de origem fica o que? O processo para eventuais incidentes, para a apuração de eventuais incidentes. Então, a alternativa está errada em afirmar que o juiz responsável será o juiz de execução penal federal. Alternativa C,
A decisão que rejeita a transferência de preso proferida por juiz federal que desenvolva a atividade jurisdicional da execução penal federal é definitiva, não comportando recurso ou conflito. Então, nós vimos que quando há uma divergência aí no entendimento entre o juiz federal e o juiz estadual, haverá o conflito aí de competência e o tribunal quem vai decidir se o preso ele permanece no federal ou se vai para o estado. Ok? Vamos para a próxima questão. Questão de número 6. Questão do DPU, Defensor Público Federal 2007, Banca CESP. A pena privativa de liberdade imposta pela Justiça Militar da União será cumprida necessariamente em presídios federais. Nesse caso, a competência para julgar os incidentes do processo de execução é da Justiça Federal. E aí, pessoal, essa questão aí está certa ou está errada? A questão está errada, né, pessoal? Nós vimos aí que os requisitos para a inclusão no presídio federal não tem nada a ver aí com o tipo de justiça que condenou aquele preso. Até porque presos condenados na justiça estadual eles podem ser incluídos normalmente em presídios federais quando cumprido aqueles requisitos para a sua inclusão. Então, a questão está errada, não é pelo fato aí da justiça militar ter condenado alguém que ele será necessariamente incluído no presídio federal. Porém, se essa condenação é da justiça militar, aquele militar ali que foi condenado, por exemplo, preencher os requisitos, ele nada impede que ele vá cumprir sua pena no presídio federal. Beleza? Então aí o gabarito. Então, bons estudos aí para os senhores. Não percam aí as forças aí para o estudo, certo? E façam sua parte que certamente aí vocês vão conseguir êxito nessa missão aí que é a aprovação no concurso do DEPEN. Um abraço e até a próxima aula.